Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto desta noite. Uma alegria poder estar de volta, reencontrar vocês depois de 20 dias fora, de férias, ali no litoral de Barra Velha, Trissavas, Joinville, por ali. Agora estamos de volta então. Só pegamos 2 dias de chuva e 18 dias de sol. Já estava enjoado de tanto ver sol lá, quase voltando para casa, porque era sol demais, tá? Diz que estava uma semana antes, estava fugindo porque era chuva demais. Então assim, cada ano é diferente. Nos alegramos em receber vocês no culto desta noite, também a família que está trazendo a Helena para receber o batismo cristão. Também sejam muito bem-vindos vocês, o casal, pais e também os padrinhos e madrinhas, os familiares de vocês que estão conosco aqui. Sejam muito bem-vindos. E queremos saudá-los com a palavra bíblica que encontramos para essa época agora de quaresma, de jornada de 40 dias antes da Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus. Diz Jesus em Marcos capítulo 10, Jesus afirma sobre a sua própria missão de Filho de Deus, diz ele: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida para a salvação de muitos. Jesus, o Filho de Deus, também recebe o título de o Filho do Homem. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida para a salvação de muitos, também para a salvação de nós, cada uma de nós também. Então vamos acolher esse tempo de quaresma como um tempo de refletir, meditar, pensar no significado da paixão de Cristo, do sofrimento de Jesus em nosso favor. Rogério nos acompanha com os cânticos hoje. Vai ter algum auxiliar, Rogério? Alguém que vai te ajudar ali na voz aí, no vocal. O Evandro nos ajuda aí no vocal então. E convido para cantarmos um hino de adoração a Deus. Grandioso és tu. Lembrando que o nosso Deus, Criador e mantenedor da nossa vida, nosso Deus Salvador, nosso Deus Espírito Santo é grandioso e quer estar conosco também aqui neste culto, que realizamos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No nosso cenário, o hino 6, 2, 3. 6, 2, 3. Amém.
Também queremos adorar a Deus cantando um hino de confiança em Deus, um hino que é baseado no texto de um salmo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor. Vamos cantar esse hino então de confiança em Deus, 641, hino 641, que é baseado num salmo da Bíblia. Um momento de oração. Obrigado, Deus e Pai, pela semana que passou, pela Tua bênção, o Teu cuidado em nossa vida, em nossa saúde, em nossas famílias, em nosso trabalho, em nosso descanso. Nós tenhamos sempre um coração grato, que Tu és o doador e mantenedor também da nossa existência. Também pedimos a Tua presença, ó Deus, em nosso culto também, nesta noite, que Teu Espírito Santo esteja aqui habitando entre nós, conforme Tu prometeu, ó Deus, e onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Tu estás conosco. Reunidos em Teu nome, Tu estás conosco. E é em Teu nome que nos reunimos aqui. Também, Deus e Pai, pedimos o Teu conduzir no louvor, na adoração, na mensagem da palavra, na celebração do batismo. Tu abençoe e conduza também a vida desta criança, da Helena, também de seus pais e seus padrinhos. Nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Convido a vir à frente a pessoa que vai compartilhar dos avisos, pode ir chegando à frente, quem traz os avisos. A Naira, presidente da diretoria da comunidade, traz os avisos então. Em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao culto desta noite, comunidade, pessoas que nos visitam nesta noite também. Que vocês se sintam bem acolhidos aqui na casa do Pai. Bem-vindo hoje, principalmente a família Agostinho Sampaio, que trazem a pequena Helena para o batismo. Muito obrigado, pastor, por trazer a palavra nesta noite. Também o Evandro e o Rogério, que trazem um louvor para nós. Muito obrigada. As ofertas avulsas hoje é local. Estamos fazendo inscrições para o ensino confirmatório para adolescentes que completaram 12 anos ou completa este ano de 2024 12 anos. Alguns adolescentes dessa idade que as famílias estão hoje no culto podem passar na secretaria então pegar a ficha de inscrição.
Esse ensino confirmatório terá início na primeira semana do sábado de março, às 9h30 da manhã, aqui na igreja. O culto infantil também terá início no primeiro sábado do mês de março, em horário de culto, ou seja, às 19 horas. Nós temos ainda Castelo Forte e Orando em Família, que é um devocional para todos os dias. Quem não adquiriu o seu, no valor de R$30 também a gente tem na secretaria. E a gente tem ainda 5 blocos da nossa ação entre amigos, que correrá no dia 2/3, no sábado, após o culto. Se você quiser colaborar com a nossa comunidade, então a gente está tendo essa ação entre amigos agora, que é a nossa promoção desse mês. Seriam esses os avisos. Muito obrigada. Nós estaremos recebendo um estudante de teologia que vai estar 2 finais de semana por mês conosco aqui. Ele está no curso de teologia e vai vir aqui ajudar em algumas atividades, se envolver em algumas atividades da igreja. Então, só para avisar, nós teremos uma reunião de planejamento com ele no próximo sábado. A partir daí nós vamos definir quais datas ele estará colaborando nas atividades da igreja, nos diferentes grupos e atividades. E com isso vamos ter mais alguém para nos ajudar aqui. Também vai dar uma parte de ajuda também lá em grupos de Itaiópolis, onde nós atendemos também a igreja de Itaiópolis. Seria isso então em termos de comunicados. No mês de março, finalzinho de março, nós teremos o culto de Páscoa. O pessoal já se antenou que a Páscoa vai ser no último domingo de março? 30, né? Ou 31? Acho que é o último dia, né? Então, como é que vai ser o esquema no mês de março dos cultos? Culto normal aqui, o pessoal que nos visita, todo sábado às 19 horas. Todo sábado às 19 horas é o culto normal aqui. E paralelo ao culto funciona a atividade com as crianças de culto infantil, nas salas de culto infantil lá atrás, onde tem uma equipe de professores que se dedicam nesta missão. Em março, na sexta-feira da Paixão. Nosso culto será na sexta-feira da Paixão às 19 horas, com Santa Ceia. E no domingo de Páscoa será no domingo, às 9 da manhã. Domingo, 9 da manhã. Por que eu estou sublinhando isso? Que esses dias uma senhora me perguntou que ela queria marcar o batizado da neném aí, mas ela preferia fazer num domingo de manhã. Vai ter chance de fazer no domingo de manhã, ainda mais domingo de Páscoa. Só para o pessoal já se antenar, e como esse culto está sendo filmado, então se alguém assiste o culto depois, e tem muita gente, mais de 200 pessoas que assistem o culto depois, visualizam depois, ficam sabendo também desta programação de Páscoa. Seria isso então, pessoal. Agora nós queremos então dar sequência ao nosso culto, nos preparando para o momento do batizado. Convido a comunidade para cantarmos o hino 310. Nos preparando para o momento do batismo, convido a igreja para cantarmos o hino 310, que é uma mensagem de batismo. Trazemos esta criança à tua casa, Senhor, deitando-a em confiança nos braços do bom pastor, sendo consagrada a Deus através do batismo. Hino 310. E quando estivermos cantando ali o finalzinho do hino, podem chegar aqui ao redor da pia batismal, pai, mãe, padrinho, madrinha, irão se aproximar quando estivermos cantando o finalzinho desse hino, ok? 310. Aliança, a tua casa, Senhor.
está sendo trazida neste culto, aqui no altar, para receber o sacramento do batismo cristão, a Helena Augustin Sampaio, trazida por seu pai, Fábio, pela sua mãe, Fabiana, também pelos padrinhos e madrinhas, Thaisa e Dieter, e também Heurings e Joyce e Camila. Tivemos a conversa com eles antes do culto sobre o tema, o batismo cristão e a missão que nós assumimos ao trazer a filha, a afilhada, para receber o batismo cristão, e também esse presente de Deus, que é Deus nos acolher, nos amar, nos acolher como seus filhos e filhas amados, nos adotar também através do batismo cristão. Assim, quero perguntar a você, pai, você, mãe, você, padrinho, você, madrinha, você deseja que a Helena receba o batismo cristão, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, prometendo amá-la, educá-la na fé cristã, prometendo orar por ela e cuidá-la em suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Se vocês assumem esta missão diante de Deus e diante da comunidade aqui reunida em culto, então queiram responder sim. Sim. Pode ser trazida mais próximo aqui a pia batismal. Tem que pôr água primeiro, né? Se mantém mais quentinha a água. Helena Augustin Sampaio, te batizo em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a bênção de Deus esteja contigo e te acompanhe em toda a tua jornada de vida. Amém. Amém. Podem se colocar aqui, pai, mãe, padrinhos e madrinhas diante do altar, virados de frente para o altar. Helena. Comunidade, quem puder ficar de pé, vamos ter um momento de oração, pedir pela bênção de Deus na vida desta família, deste casal, também dos padrinhos e madrinhas. Oremos agradecendo a Deus e pedindo a bênção de Deus também. Deus e Pai, agradecemos por esse presente maravilhoso na vida deste pai, desta mãe, dos avós, também dos tios, dos padrinhos e das madrinhas, que é a vida da Helena, Senhor. Continue abençoando, protegendo, livrando de todo perigo, todo mal e abençoando o crescimento com saúde física, também o crescimento na fé. Assim queremos pedir, Espírito Santo de Deus, que Tu conduza, oriente o pai, a mãe, padrinhos, madrinhas, os avós, para serem instrumentos de bênção na caminhada de fé da Helena. Possam se dispor a orar por ela, educá-la na fé cristã e acolhê-la em todas as suas necessidades. Assim oramos, pedimos que a Tua bênção, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça na vida deste pai, desta mãe, destes padrinhos e madrinhas, nos abençoe como famílias, cada um na sua missão cristã, agora e sempre. Amém. Deus os abençoe nesta missão. Deus abençoe vocês também, cada um na sua missão. Deus abençoe, abençoe. Parabéns, Helena, se comportou direitinho. Podem voltar aos seus lugares. Convido para cantarmos, antes das leituras bíblicas, o hino que nos lembra da graça de Deus, conforme a Tua infinita graça. Hino do nosso cenário 41 do nosso cenário, conforme a Tua infinita graça, a graça de Deus se renove sobre nós.
convido a vir à frente. As pessoas que estarão ajudando com as leituras bíblicas podem chegando até à frente. A primeira leitura encontramos na carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e seguintes. Quem puder ficar de pé, convido para estarmos de pé. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e seguintes. Conselhos para o povo de Deus. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda entre derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé e certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Até aqui. Leitura do Evangelho, Marcos, capítulo 8. Evangelho Marcos, capítulo 8, versículos 31 até o 38. Página 1105. Eu passo a ler. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Então Jesus começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui. Amém. Bem-aventurado todo aquele, toda aquela que ouve a palavra de Deus, aguarda e a medita no seu coração e busca viver em obediência à palavra do Senhor. Amém. A comunidade pode assentar-se, nos preparando para o momento do ensino da mensagem. Convido para cantarmos uma oração cantada, que é o hino 33. Eu quero ser um vaso novo, é uma oração cantada. Que Deus transforme o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida num vaso novo, um vaso de glória e adoração a Deus. Hino 33.
Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco, quando nos dispomos a ouvir, a acolher o ensino da palavra do Senhor. Amém. Pois é, o que você tem feito aí nos últimos 45 dias? Alguns tiveram oportunidade de sair de férias, ou viajar, ou vai para um sítio, ou recebe visita de amigos, de parentes. Alguns nem saíram de casa. Mas sempre de novo, a gente tem mais tempo para os relacionamentos nesta época do ano do que normalmente teria. Pelo menos a possibilidade é maior. E compartilhando nesse início, onde nós vamos falar sobre o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, todos nós precisamos cultivar relacionamento com pessoas, com amizades, para que nós tenhamos uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, uma vida com maior alegria. Está comprovado em várias pesquisas científicas, um dos elementos de saúde emocional para as pessoas é elas cultivarem amizades significativas. E eu quero agradecer algumas amizades significativas que nos marcaram nesse período de férias. Começar pela minha comadre que está ali hoje. Ó, comadre, que bom que você está aí com a gente. Lucimara Brandt, a afilhada também está, a Isa também está conosco aqui, a Isabela também, a vovó também está junto aí. Lá, o Caipers também, né? Luciana também. Agradecer a vocês, a você, Lucimara, né, que generosamente também nos presenteou alguns dias lá na tua casa, lá em Pissarras, na casa da praia, no apartamento da praia. E naquele período lá, entre Pissarras, Itajuba, Barra Velha, aquela circunvizinhança ali, nós tivemos a oportunidade de conviver com vários casais amigos. Fomos visitar um casal de amigos lá na chamada Praia do Ervino. Alguém sabe onde fica a Praia do Ervino? Alguns sabem, né? Que vai lá para São Francisco. A vizinha, a Barra do Sul, Enseada, naquela região lá. Fomos lá visitar um compadre nosso, que agora está aposentado, foi morar para a praia. Fomos lá visitar eles e tivemos 2 dias lá com eles. 2 dias de chuva. Os primeiros 2 dias foi chuva. Mas foi a chance de nós poder conversar bastante nesses 2 dias de chuva. E são compadres nossos, padrinhos da nossa filha mais nova, da Sara. Foi uma bênção. Aí depois, então, vamos para lá, vamos para cá, fomos visitar um amigo lá em Pissarras, Laércio e a Rose. Nos acolheram num domingo, meio-dia lá, um almoço de peixe, camarão e outras coisinhas mais. Esse casal cultivou amizade conosco em Joinville, participaram no retiro de casais, participaram do Ministério de Casais lado a lado conosco durante vários anos e agora estão morando lá em Pissarras. Recebemos visitas também de amigos de Joinville, que estavam na liderança do presbitério, da paróquia lá onde trabalhamos durante 10 anos em Joinville. O Walter e a Sônia, também amigos, foram lá nos visitar num domingo à tarde, conversamos uma tarde inteira, saíram de lá já de noite. Tão boa essa amizade, esta convivência. Também reencontramos um casal de amigos que passou por grande sofrimento agora, ali nos dias de Natal, dia 24 de dezembro. A morte repentina do filho deles, um jovem, deve ter por volta, talvez no máximo 40 anos, faleceu de um ataque cardíaco fulminante, sofrimento muito grande na vida desse casal, desta família. Estivemos junto com eles, na casa deles, também foram generosos nos acolher na casa deles também lá, ali em Itajuba, o Dari e Ivani. E lá nos apartamentos ali, de Itajuba, convivemos de lado a lado como vizinhos. Uma amiga pastora que a gente não via há alguns anos já, e também foi nossa vizinha ali já pela 2ª vez ali em Itajuba, pastora Iris e seu esposo o Jair. Tomamos algum chimarrão com eles, almoçamos juntos, tomamos um café da tarde, janta junto, foi uma amizade assim bem intensa com esse casal de amigos que moram lá perto de Foz do Iguaçu. E vieram tirar férias aqui em Itajuba, Barra Velha. Também a alegria de receber a visita durante um final de semana ali, 3 dias, o Mateus veio de Floripa, o filho Mateus, para estar conosco alguns dias.
A filha Sara veio um fim de semana para estar conosco. A filha que mora aqui, mora em Curitiba, Sara. A Daniela, que mora aqui em Mafra, e as netas. Também o companheiro dela, o Vilmar, vieram estar conosco no final de semana. Então foi um tempo muito abençoado. E nos últimos dias recebemos a visita de um casal que veio lá de Joaçaba, Luzerna, que são nossos amigos há 30 anos de amizade, também do Ministério de Casais de Liderança de Igreja daquela época. E esse casal é assim um casal excepcional em nos visitar onde nós estivermos. Então nós saímos lá de Luzerna, a gente já faz mais de 30 anos. Nós temos daquela paróquia, para ser mais exato, 32 anos. E foram nos visitar em São Leopoldo. Nós moramos lá na época que eu fiz mestrado, a Silvia fez a escola bíblica lá em São Leopoldo. Foram nos visitar também na época que moramos em Joinville. Foram nos visitar na época que nós moramos em Curitiba. Foram nos visitar onde mais? Aqui em Rio Negro, aqui em Mafra. Agora foram nos visitar na praia. Mauro e a Cirlei. Uma amizade de muitos anos e uma amizade que permanece sempre. Por que eu estou dizendo isto? Para reafirmar que todos nós precisamos de amizades significativas. O Evandro e a Ângela foram nos visitar lá nos Cafundó do Rio Grande do Sul. Ninguém acreditava que existia a minha cidade lá, a nossa cidade, né? Silvia Camaquã. Ninguém acreditava, eles foram lá e viram que existe. Estiveram lá na Lagoa dos Patos. Estiveram lá, com certeza passou para ver o estádio do Grêmio lá na entrada de Porto Alegre. Amizades. As tuas amizades duram quanto tempo? 30, 40 anos? 2 meses? 3 anos? E as amizades de Jesus duraram quanto tempo? 3 anos de ministério? Alguns saltaram fora, outros continuaram caminhando e servindo a Jesus. E teve um momento de tensão na amizade de Jesus com seus discípulos, que é relatado aqui em Marcos, no capítulo 8. E tensão com um dos seus discípulos mais corajosos, mas também mais temperamental, que é o tal do Pedro. O que diz lá em Marcos capítulo 8? Então Jesus começou a lhes ensinar, Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesus começou a ensinar a quem? Aos seus amigos mais próximos, aos seus discípulos. Disse Jesus para os seus amigos mais próximos, o grupo dos 12 apóstolos, chamados apóstolos. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja rejeitado e seja morto, assassinado, morto, e que depois de 3 dias viesse a ressuscitar. Depois de 3 dias vou ressuscitar, diz ele, falando de si mesmo. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando Jesus à parte, ao lado, começou a repreender Jesus, a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens. Então Jesus, agora convocando a multidão e juntamente os discípulos, disse a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o ser humano se ganhar o mundo inteiro e vier a perder a salvação? Que proveito tem o ser humano se vier a ganhar o mundo inteiro, as riquezas do mundo inteiro, e vier a perder a salvação, a perder a vida eterna?
Que daria o ser humano em troca de sua alma? Porque qualquer pessoa que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. A conversa começou com os amigos de Jesus, os discípulos, os mais próximos, convivendo 3 anos juntos, quase 3 anos juntos. E Jesus começa pela primeira vez agora a anunciar que ele, Jesus, está a caminho da morte. 33 anos de idade, por volta de 33 anos de idade. E ele está ensinando para eles, olha, vocês se preparem, porque o Filho do Homem vai para a morte. O Filho do Homem será rejeitado, será perseguido, será morto. E aí o Pedro, não concordando, que ele, Jesus, o Mestre, será morto, será assassinado, Pedro contradiz Jesus. E aí Jesus repreende o Pedro dizendo, olha, você não cogitas as coisas de Deus, porque essa é a missão que Deus confiou ao seu Filho Jesus, de vir ao mundo trazer a salvação através da sua morte na cruz. Mas cogitas as coisas dos homens, pensamento humano, e não sabedoria e planos de Deus. O Pedro não esperava por essa. Na verdade, nenhum dos apóstolos esperava por essa. Por que eles não esperavam por essa? Porque na mente da maioria deles era o seguinte, olha, Jesus faz milagre aí, a dar com pau, né? O cara vai lá, tem 5.000 pessoas lá e multiplica lá de 2, 3 peixinhos, 2, 3 pãezinhos, alimenta lá 5.000 pessoas. Coisa nunca vista. Jesus curou um paralítico, o cara saiu andando. Jesus curou um cego de nascença e o cara saiu enxergando. Jesus curou lá 10 leprosos com a pele toda marcada por feridas de lepra. Não havia tratamento naquela época. E os caras tiveram a pele limpa, curada, pronto para voltar para suas casas, para a sua vida. Lá pelas tantas, Jesus ressuscita um morto, o filho da viúva de Naim. Mais adiante, ressuscita um amigo, o Lázaro, irmão de Marta e Maria, grandes amigas de Jesus, junto com seu irmão Lázaro. Ou seja, estavam vindo tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, desde cura até ressurreição de pessoas, que eles pensaram, esse cara vai ser o nosso líder da nação. Ele vai nos libertar do jugo dos romanos, da opressão do império, do exército romano, da exploração dos impostos romanos. Ele é o cara. Vai resolver a questão da alimentação, multiplicação, vai resolver a questão da saúde, as curas, vai resolver a questão de libertar eles da opressão dos soldados do Império Romano, que dominou aquele Império Romano durante 300 anos. E agora Jesus diz para eles, olha pessoal, a situação é a seguinte, eu vou para a morte, se preparem porque eu vou para a morte. Foi com essa missão que eu vim a este mundo, para morrer, não para governar a nação de Israel, nem para pôr os romanos para correr. Como vocês imaginam que eles ouviram essas palavras? Com profunda tristeza, até com decepção, porque o Messias esperado na cabeça de muitos seria um Messias libertador da nação, bem-estar, prosperidade, libertação, paz e alegria. E Jesus diz, não, eu estou indo para a cruz, eu estou indo para a morte. E aí a reação de Pedro é totalmente compreensível. Não, Senhor, assim não vai ser, assim não pode, assim não deve acontecer. Mas Pedro, eu vim com outro propósito ao mundo, eu vim com o propósito de governar a nação, eu vim com o propósito de salvar a humanidade, através do sacrifício de cruz. É aí que eles vão começar, aos poucos, a compreender que a missão de Jesus é muito maior do que governar uma nação, é trazer salvação, oferecer salvação para a humanidade. E aí a conversa continua, e a conversa vai rolando, e agora Jesus vai explicar para eles o seguinte, olha, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz
Há poucos dias atrás estavam discutindo quem ia ser o primeiro e o segundo ministro de Jesus. Os irmãos lá, né, usaram a mãe deles, né, para ir lá pedir para Jesus: olha, Jesus, quando implantares o teu reino, permitas que um dos meus filhos seja o primeiro ministro à tua direita e o outro ministro à tua esquerda. Oh, beleza, hein? Os dois cargos principais. E aí Jesus disse: olha, os que governam vocês agem assim por ambição, por ganância, por poder. Entre vós não será assim. Não vim para ser servido, vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Quem não assumir a sua cruz não é digno de ser servo de Cristo, serva de Cristo, não é digno do reino de Deus. E aí então vem a tarefa: ser discípulo de Jesus só é possível assumindo a cruz. Por isso a pergunta: você está disposto a assumir a tua cruz? Ou você está fugindo da cruz? Mas que tipo de cruz? A cruz de Cristo é a cruz do ser perseguido pela causa do Evangelho. Essa é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a cruz que nos traz perdão de todos os nossos pecados, salvação, vida nova aqui e agora, vida eterna com Deus no futuro. A cruz de Cristo é a cruz da salvação, por intermédio do sofrimento de Jesus, não do nosso sofrimento humano. A cruz do sofrimento humano tem outra dimensão. É o sofrimento que cada um de nós experimenta. Aquele casal lá que eu comentei lá de Joinville, o filho morreu, jovem. Tristeza, que dor. Pessoas de fé, pessoas dedicadas a Deus lá na igreja de Joinville, mas passam por sofrimento, passaram por essa grande perda. Cruz de sofrimento. A cruz de uma doença chamada incurável. Cruz da depressão. Cruz emocional, sofrimento emocional, tristeza, dor, decepção, frustração nos relacionamentos, traição. O próprio Jesus foi traído por um dos 12 discípulos, dos maiores, dos 12, Judas. Seus amigos o negaram na hora que ele mais precisou, fugiram e o negaram, a maioria deles. Só ficou o apóstolo João lá diante da cruz, ao lado de Maria, mãe de Jesus. Os demais tomou Doril, sumiu. Na hora que a coisa pega, não sobra muita gente. A cruz do Evangelho é ser incompreendido, ser criticado, ser julgado, ser rejeitado, como diz Jesus, pela causa do Evangelho. Essa é a cruz de Jesus, a cruz de Cristo. A cruz da perseguição. Você sabia que a cada dia pessoas são assassinadas simplesmente por serem cristãos? Sabia disso? Tem um segmento evangélico que publica lá a notícia no portal lá, Portas Abertas. Eles afirmam que a cada dia nossos irmãos na fé, nossos irmãos em Cristo são assassinados na Coreia do Norte, são perseguidos na China, são perseguidos na Rússia, são perseguidos nessas ditaduras aqui da América Latina, ditaduras comunistas aqui da América Latina. Nossos irmãos são perseguidos, presos, perdem suas propriedades, são mortos em países dominados por ditadura islâmica, ditadura de governo islâmico. Nossos irmãos morrem, são aprisionados e perdem seus bens. A cada dia, a cada ano, milhares de irmãos na fé são assassinados, presos, desapropriados, perseguidos, surrados, espancados. É o que diz Jesus: por minha causa vós sereis perseguidos, julgados, aprisionados, alguns até mortos. E muitos o foram, inclusive o Pedro. O Pedro será crucificado no final da sua jornada, de cabeça para baixo, a pedido dele para não ser crucificado igual a Jesus. E a maioria deles foi assassinado, os chamados 12 apóstolos ou 11 apóstolos. Então, gente, o nosso sofrimento humano é algo que é pedagógico para o nosso aprendizado, por mais difícil e mais incompreensível que seja, porque muitas vezes o nosso sofrimento não tem explicação humana, mas pode ser visitado pela graça de Deus. E quando o nosso sofrimento, a nossa dor,
é tratada com a graça, o amor, o Espírito Santo de Deus trata as nossas dores, Ele vai então restaurando, renovando, nos permitindo a cura, um processo de cura que pode demorar muito tempo, mas o processo de cura acontece. E é justamente esse sofrimento humano, normal na vida de cada família, cada pessoa, de diferentes formas, que nós podemos também derramar o nosso coração na presença de Deus, como diz o apóstolo Pedro, que foi lido há pouco, com relação a lançar as nossas ansiedades aos cuidados de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, lançando nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Lançar nas mãos de Deus toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui no culto hoje à noite, você que está assistindo esse vídeo em algum momento aí ao longo da semana, o que você tem feito com a tua cruz, com o teu sofrimento? Você carrega sozinho? Você carrega sozinha? Ou você entrega aos cuidados de Deus a cada dia? Temos duas opções: ou carregamos sozinhos, ou entregamos aos cuidados de Deus. Nossa angústia, nosso sofrimento, nossa dor, nossa tristeza, as perdas da nossa vida, entregar nas mãos de Deus. E aqui tem esta promessa, em 1 Pedro, a promessa de Deus, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus quer cuidar de vós, tem cuidado, está cuidando de vós. Você está se deixando cuidar por Deus? Você está entregando em oração aos cuidados de Deus todas as tuas ansiedades, a tua cruz humana, o teu sofrimento humano? Eu estava lendo um devocionário de um pastor antigo, um grande evangelista a nível de Inglaterra, a nível internacional, Spurgeon. E ele diz nessa meditação de janeiro, diz o seguinte, baseado neste versículo: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Diz ele, um jeito alegre de acalmar a tristeza, quando sei que Deus cuida de mim. Um jeito alegre de acalmar a tristeza, quando experimento que Deus cuida de mim. Não desonre a sua fé, mantendo uma testa franzida de preocupação. Venha, entregue o teu fardo nas mãos do Senhor. Você está cambaleando com o peso? Seu Pai, que é Deus, não sentiria esse mesmo peso. O que lhe parece um fardo pesado e difícil, será para Deus uma porção de pó na balança de Deus. Descansar nas mãos de Deus e saber apenas que Deus fará cumprir a sua vontade. Diz ele, ó filho do sofrimento, seja paciente. Deus não lhe negou o seu cuidado, a sua providência. Deus que alimenta os passarinhos, também lhe dará o que você precisa. Não se entregue ao desespero, tenha esperança, espere em Deus sempre. Levante os braços da fé contra o mar dos problemas, e a sua postura de fé vai pôr fim à angústia. Ele quer cuidar de você. Os olhos de Deus estão fixos em você. O coração de Deus bate piedosamente pelo seu infortúnio, e a mão onipotente de Deus trará a ajuda que você precisa. As nuvens mais sombrias devem se dissipar e se transformar em chuvas de misericórdia. A tristeza mais profunda dará lugar ao riso amanhã. E se você fizer parte da família de Deus, vai experimentar as suas feridas curadas e o seu coração partido restaurado. Não duvide da graça de Deus por causa de sua tribulação, mas acredite que Deus o ama, tanto nas temporadas de problemas, como também nas temporadas de alegria.
Que a nossa fé em Deus nos leve a fazer isso que diz o apóstolo, lançando nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Permitamos que Deus cuide de nós. Amém. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, Pai amoroso. Obrigado, Jesus, nosso Salvador, por nós morreu na cruz, carregando também nossas dores, nossas angústias. Nós tenhamos a Tua paz, Espírito Santo, Consolador, e possamos experimentar a Tua visita em meio àquilo que nos traz angústia, dor, sofrimento, preocupação. Nos ensina, Senhor, a cada dia a entregar o nosso fardo aos Teus cuidados e que possamos experimentar a Tua paz, o Teu descanso, a Tua presença consoladora. Assim oramos e pedimos, renova a Tua misericórdia na vida de todas as nossas famílias, na nossa vida, na nossa saúde, no nosso trabalho, também em nosso testemunho cristão, o que nós pedimos e agradecemos em o Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Convido, irmãos, para cantarmos o próximo hino, 526, Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Vamos adorar a Jesus Cristo, nosso Senhor, cantando esse hino, Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, hino 526. Quando cantamos esse hino, podemos trazer a nossa oferta ou diante do altar, nas cestinhas aqui ao lado, podemos trazer a nossa oferta de gratidão a Deus, de compromisso com a missão da igreja. Bênção de Deus. Que esse hino seja também um momento de nós acolher a bênção de Deus para a nossa vida, nossas famílias, nosso trabalho, nossa missão cristã. Vamos cantar esse hino de bênção de Deus, faz tempo que a gente não canta esse hino. Aqui nesse cenário é número 130, hino 130, isso. Obrigado, Rogério. Vamos cantar juntos esse hino, como hino que acolhemos a bênção de Deus para a nossa vida. 130. Deus abençoe também a todos aqueles que estarão acompanhando este culto ao longo desta semana. Amém.
Convido para a oração do Pai Nosso, quem puder ficar de pé. Vamos orar a oração que o próprio Jesus ensinou para ser orada pelos filhos e filhas de Deus por intermédio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua saúde, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe o teu descanso, que Deus abençoe o testemunho cristão de cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus nos ajude e nos ensine a carregar a nossa cruz de acordo com os propósitos de Deus, e que possamos sempre de novo acolher a cruz de Cristo para perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Que assim seja, vamos todos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Uma boa noite para todos vocês, Deus os abençoe nesse final de semana, na nova semana que começa amanhã, e o pessoal do batizado pode ficar à vontade, querendo fazer mais alguma foto aqui na frente, fiquem bem à vontade, ok? Isso.